Mas tem muitos judeus ainda que não acreditam, né, no Messias. Então, aí já é um outro ponto complexo, né? Assim, Envolve a Cabala, no caso? A Cabalá, desculpa. então, a Kabbalah tá em tudo aí, né? Tá no fundamento de tudo isso, mas vamos pensar assim, ó. O cristianismo surgiu a partir de Cristo há 2000 anos atrás. Se eu considerar, vamos dizer assim, como o marco do nascimento do judaísmo, Abraão, então o judaísmo tem aí pelo menos 4.000 anos. Certo. Né? O dobro. Aham. É muito mais antigo. Se a gente imaginar que tudo é uma linhagem direta da maneira como está descrito na Bíblia, lá desde Adão, passou por Noé e chegou em Abraão, aí a gente vai falar que, de uma certa maneira, historicamente, o judaísmo pode ter 6.000 anos quase. Né? Então é muito, muito mais antigo. Pensando dessa maneira, originalmente, esses conceitos, eles surgiram primeiro no judaísmo porque ele é muito mais antigo. Muito mais antigo, entende? Certo. Então o conceito de Mashiach, ou de Messias, ele tá lá no judaísmo. Antes do cristianismo existir, antes de Jesus nascer, esse conceito já existia. Tanto que se você for lá no profeta Isaías 53, para muitos cristãos está fazendo uma referência a Jesus. Ou seja, Isaías já falava... Já comentava mesmo no Velho Testamento, exato. Né? Então, assim, o conceito, digamos assim, inicialmente de Messias não nasceu com Jesus, ele é anterior. Ok? E se esperava um Messias. Quando Jesus aparece, para muitos era ele. Ok? Agora veja, no conceito original de Messias, existem alguns pontos fundamentais para que a gente possa identificar o Messias. Porque não vou eu aqui agora falar que eu sou o Messias brasileiro. Né? Falar, não, agora o mundo mudou e eu sou o próximo Messias, entende? Então, tem que cumprir algumas regras. Exigências, algumas exigências que são naturais que o Messias apresente quando ele surgir. Né? Uma deles, ele tem que ser descendente direto de Davi, tem que levar o povo de volta para Israel, e o templo tem que estar reconstruído, e quando ele vier, a história termina. Essa realidade física aqui, ela acaba e virá o novo céu, a nova terra, e a gente vai estar de volta para o paraíso. Porque ele vem para redimir a humanidade inteira. Então, assim, tecnicamente falando, né, teria que cumprir todos esses requisitos. Então, se você pega um estudioso judaico, ele vai falar, olha, mesmo que eu acredite, ou que eu goste, ou que eu admire Jesus, a história continua, a gente não atingiu a redenção, teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, teve ebola, teve um monte de problema no mundo, tá tudo igual, não mudou. Certo. A desgraça do mundo continua, o sofrimento humano continua, então não é o Messias. Ele pode ser, tem lá uma linhagem descrita no Evangelho que ele pode ser descendente de Davi? Pode ser. Cumpriu uma etapa? Pode ser, mas eu já vi gente dizendo que tem uma falha ali, que tem um nome ali que não era bem aquele nome. Isso é um detalhe. Mas assim, vamos imaginar que ele é descendente de Davi, mas a história não acabou, o templo não foi construído, existe já um retorno, uma techuvá, o pessoal está voltando para Israel, mas tem um monte de judeu espalhado no mundo. Então não cumpriu. Então não é o Messias. Porque quando o Messias vier, segundo o conceito antigo, original, do que é o Messias, ele vem para salvar o mundo. Se o mundo não está salvo, não era o Messias. Então o judeu normalmente não aceita isso. Entendi. Porque é isso que ele aprende, é isso que está escrito na tradição, nos livros antigos, na Torá, nos profetas, no Talmud. É assim que está determinado. Então se não é, não é. Mas o cabalista acredita. Vejam, o cabalista original autêntico, eles não fazem menção a Jesus. Não vou fazer. Eles acreditam que virá ainda o Messias. Tá, entende? Compreendi. Entendi. Isso não quer dizer que qualquer cabalista autêntico, ainda que não mencione Jesus e que tenha uma crença firme de que o Messias ainda vai chegar, que ele descarta ou despreza Jesus de qualquer maneira. Não. Óbvio que não, sei. Entendeu? Não é isso.
Mas a gente tem, às vezes, essa maneira de pensar muito dualista, vamos dizer assim, que assim, se a pessoa não adora, então ela odeia. Não é bem assim, né? Tem outras maneiras aí de entendimento. É simplesmente assim, se as condições para o Messias são essas, e o resultado da vinda do Messias é o fim da história humana, e a redenção total, e isso não aconteceu, então ele não era Messias. Se aparecer um judeu que for reconhecido como Messias e cumprir todos esses quesitos e a história continuar, ele não deve ser o Messias. Foi um engano dos próprios judeus. Se aparecer os judeus dizendo que é o Messias e o templo não tiver sido construído, ele não é o Messias. Ele tem que cumprir isso. O que se acredita, e aí tem lá eles os seus motivos, é que é uma condição para ele ser o Messias. Se essa condição não foi cumprida, é um sinal de que não é. Agora, isso não quer dizer que eles estão desprezando, odiando ou desconsiderando Jesus. Não. Que não existiu, entendeu? Né? Não. Eu acredito que se aparecer um Messias hoje em dia com a falta de estudo do pessoal, eles vão achar que é até o anticristo. Tem esse caminho também, mas aí quando fala de anticristo, aí é uma coisa que já está na teologia cristã posterior, né? Sim. Agora, dentro do cristianismo, surgiu ali dentro da teologia cristã a ideia de 2 adventos. Então, Jesus viria inicialmente como cordeiro para ser sacrificado, tipo assim, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Sim. A humildade, etc e tal. É o exemplo. Mas quando vier da segunda vez, aí eu venho severo, eu venho como leão. Aí eu venho para resolver militarmente a coisa. Entende? Vou descer o rei aqui e vou consertar o negócio. Sim. Primeiro eu vou mostrar assim, dá para ser bonzinho. Bagunçado. Agora, se vocês não entrarem na linha, aí eu volto com o chicote. Com o chicote, entendeu? Certo. Vamos imaginar, se isso tiver certo, os judeus vão reconhecer ele como Messias. Porque na hora que ele voltar com o chicote e resolver tudo, aí não vai ter como... Aí ele vai ter que dizer, olha, aquele lá atrás também era eu. Entende? Aí não vai ter como o judeu negar. É bom quebrar a cara, né? Não sei. Eu não vou falar uma coisa nem outra, porque isso está além daquilo que a gente pode afirmar assim categoricamente. Mas pode ser. Pode ser que quebre a cara. E assim, qualquer pessoa pode estudar a Cabala ou ela tem que ser judeu? Não, então, assim, tradicionalmente, para você ter acesso, né? Você precisava ter sido escolhido por um cabalista, você era escolhido a dedo. Existe um cuidado muito grande que era natural da época e da situação que se vivia. Hoje, não precisa disso, né? Até porque os maiores cabalistas, dentre os cabalistas dos grandes, né? Alguns dos maiores de todos disseram que isso tinha que, em algum momento da história, extrapolar o limite do judaísmo. Então, até que esse momento tivesse acontecido, toda a Kabbalah era, originalmente falando, sempre dentro do judaísmo. Existiu, ao longo da história, personagens como Isaac Newton, por exemplo, que teve algum acesso e escreveu até a respeito. Né? Sim. Mas são exceções. Entendi. E tem muita coisa que deve estar certo naquilo que Newton escreveu e deve ter alguns equívocos dele. Não dá para saber porque ele queimou tudo depois, antes de morrer, né? A maioria das pessoas não sabem, mas apesar de Newton ser um cientista, 80% do que ele escreveu era a respeito de espiritualidade e não de ciência. Depois, alguma coisa aconteceu lá que ele queimou tudo, não queria que as pessoas soubessem o que ele descobriu. Né? Só ficou para conhecimento da ciência. Só a parte da ciência, né? Agora, oficialmente a coisa acontecia de mestre para discípulo dentro do judaísmo. Né? Então lá na comunidade judaica tinha lá um cabalista, normalmente um rabino, né? Não necessariamente, mas essencialmente um rabino, e ele tinha lá os seus alunos mais próximos, né? Ele tinha lá a comunidade que ele atendia como rabino, mas mais próximo dele tinha aqueles que ele ensinava a Kabbalah para aquele grupo menor, pessoas que ele identificava que tinham mais aptidão para isso. Só por aptidão, não tem nenhum preconceito, nenhuma segregação, ele olhava e falava assim, esse cara tem jeito para coisa, né? Imagina aqui. Se eu quero treinar um atleta olímpico, eu preciso escolher uma criança que tem aptidão para movimento, que tem potencial, que gosta disso. Sim. Dependendo da modalidade, a própria constituição física tem que ser diferente, né? Certo. Eu não vou pegar um camarada franzino que
que eu percebo que quando ele for adulto vai ter 1,60 m e querer que ele seja lutador contra um cara de peso pesado ou que seja levantador de peso. Levantador de peso. O cara não pode ser levantador de peso, porque vai ter uns caras com uma estrutura física muito maior. Sim, com certeza. Que ele nunca vai bater recorde nenhum. Mesmo que ele avance. Ele é capaz de desenvolver bem. Mas o bem dele não é o bem de um cara de 1,95 m. Sim. Todo musculoso, entendeu? Se eu quero um jogador de basquete, eu preciso de um cara grande. Se eu quero um jockey, por exemplo, alguém que vai praticar hipismo, tem que ser uma pessoa pequena para não ficar pesado em cima do cavalo. Exato. Não posso pegar o Shaquille O'Neal, colocar em cima. Ligar o grandão, botar em cima do cavalo, o cavalo arreia. O cavalo vai parecer um pônei. Entendeu? Então o cabalista fazia isso. Ele olhava lá e falava: esse cara tem aptidão. Aí ele escolhia, convidava e o camarada entrava. E ele começava oralmente a transmitir. Depois, eventualmente, se tinha texto, ele transmitia o texto. Ele ensinava, assim, pessoalmente, como se fosse um filho. Transmitia isso para um grupo pequeno de pessoas. Certo. Aí esses se tornavam professores, mestres ou rabinos e depois iam ensinar. Rabino significa mestre, professor? Né? Ele vem da palavra rav, que significa grande. Grande. Né? Importante, relevante, sim, né? Sim. Então era assim que funcionava. Aí tinha outras exigências. O camarada tinha que ser casado, ter mais de 40 anos e estar com a vida economicamente estável. Por quê? Porque se o cara tá correndo atrás de rabo de saia, se o cara tem dificuldade financeira, ele não vai conseguir estudar. Ele precisa se dedicar muito. Sim, ter foco, né? Precisa ter foco. Então ele precisa ser maduro. Certo. Então foi assim, tradicionalmente. Acontece que o criador programa as coisas para o desenvolvimento da humanidade de uma determinada maneira. Tudo isso que estava lá no passado, sob o domínio de alguns judeus ilustres, não ficar só lá. Era para servir para a humanidade quando chegasse o momento de amadurecimento do resto da humanidade. Ok? Aí começaram a surgir alguns grandes cabalistas ao longo da história que começaram a apontar nessa direção. E começaram a dizer, olha, chegou a hora disso daqui extrapolar o judaísmo. Aí alguns começaram a tentar seguir essa orientação e teve os outros, eventualmente, mais ciumentos, falaram, não, ele deve estar enganado, não é possível, se a gente fizer isso vai dar ruim. E aí teve lá uma resistência, mas o fato é que extrapolou já. Sim. Já está aberta oficialmente para o mundo, mas não aquela Kabbalah europeia lá que a gente estudou durante muito tempo antes de conhecer a Kabbalah autêntica. Entende? Então, quando você pergunta para mim assim, precisa ser judeu, alguma coisa desse sentido, hoje não mais. Certo. Mas antigamente só por questões tradicionais. Parte difícil são duas, né? A primeira é você encontrar a Kabbalah autêntica, porque Kabbalah hoje está na moda igual física quântica, né? Todo mundo... Tem gente aí que se você falar assim, divide 17 por 23 no papel, sabe daquele gente que fazia na escola, lá, escreve 17, abre um Lzinho lá, uma chavezinha, coloca, né? 23 Sim. lá. É uma conta de dividir complicada. O cara não sabe dividir 17 por 23, mas começa a falar de física, de ciência, de física e mecânica quântica. Eu falei, cara, você não sabe dividir 17 por 23 e fica falando de mecânica quântica? Toma cuidado. Você pode gostar, você pode ter sua opinião, mas não começa a falar como se você dominasse o negócio, né? Sim. Você não manja de física, entendeu? Para manjar de física tem que saber cálculo. Tem que saber mas o básico também, né? Como tá na moda, se você vai procurar coisas sobre Kabbalah, você vai ver cada um falando uma coisa, sua cabeça vai ficar dividida, cada um fala uma coisa. Aí vai ter a Kabbalah do dinheiro, a Kabbalah do amor, isso tudo é invenção. É invenção. Entende? A Kabbalah trata só de uma coisa, da relação do Criador com suas criaturas, nada mais. Sim. De como eu, sendo humano, começo a ter acesso à mente e ao desejo do Criador. Não teórico. Não que eu vou ler isso num livro e falar, Deus deseja que você seja caridoso. Não é isso. Eu começo a ter uma relação com o Criador gradualmente do jeito que a gente vê na Bíblia. Como acontecia com Abraão, por exemplo. Quando ele soube que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus falou com ele, falava como a gente está conversando aqui, falou, Abraão, vou botar fogo ali, vou destruir aquele lugar ali corrompido. Só que aí Abraão lembrou que o sobrinho Ló dele estava lá, ele falou, putz, aí o que Abraão falou, pô, assim, mas e se tiver 50 justos naquele lugar lá? Aí o Criador falou, não, se tiver 50 eu não vou fazer, mas eu vou fazer, porque o Criador sabia que não tinha. Aí Abraão vai diminuindo a conta, mas percebe, tem um diálogo ali. Sim. Até chegar no momento que ele fala, então, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, meu sobrinho tá lá. Aí
Deus manda lá uns anjos para retirar Ló e depois ele queima tudo, né? Então, assim, a ideia é essa. Assim, óbvio que eu tô exagerando, tô colocando a coisa lá no final do ponto mais alto, do apogeu de tudo, mas o ser humano era para viver dessa forma. Conectado com o Criador nesse nível. Conectado, né? Ter essa intimidade. Só que a gente está completamente desconectado dele. Moisés, quando recebe a Torá, quando começa a escrever a Torá, é justamente para deixar para nós como se faz isso. Porque Moisés também fazia assim, da mesma maneira que Abraão. Então, a Torá foi dada a Moisés por Deus para deixar isso como resultado para a humanidade. E a Kabbalah veio para traduzir isso. Ela precisava ser preservada, então foi escolhido o povo judeu para preservar isso, porque só eles tinham capacidade e disciplina para trazer isso do passado, lá de 4, 5, 6 mil anos atrás, até hoje. Certo. Se deixasse com outro grupo, não ia funcionar. Não ia. Agora que o negócio está aqui, chegou o momento da coisa ser aberta. Isso foi apontado no livro do Zohar, né? E depois, posteriormente, o livro do Zohar é o livro, digamos assim, do pós-doutorado da Kabbalah. É o livro mais importante da Kabbalah depois da Torá. Você fala que é o livro do Esplendor? É o livro, Esplendor, lembra? É alguma coisa que brilha, né? É a revelação da luz do Criador, vamos dizer assim. Porque a Torá é a instrução da luz. Da luz. Então o Zohar vem para mostrar esta luz que está ali oculta na Torá, daqueles que não conhecem ela em profundidade. O Zohar é um livro enorme, né? Tem uma história... Daqui a pouco eu conto, senão eu vou perder o foco aqui da questão. Mas dentro do Zohar, os sábios que estavam escrevendo o Zohar, eles tinham atingido essa relação com Deus da mesma maneira que Abraão e Moisés. Interessante. Continue. E lá, quando eles estavam naquele momento, há 2000 anos atrás, eles são mais ou menos contemporâneos de Jesus. O Zohar começou a ser escrito no século II, numa caverna. Certo. 10 sábios foram para uma caverna e ficaram 13 anos para escrever o Zohar. 13 anos exclusivamente fazendo isso. E lá muitas coisas aconteceram ao longo desses 13 anos. Inclusive visitas sobrenaturais do profeta Elias, por exemplo. Dado o nível espiritual avançado que eles estavam. E foi deixado nesses escritos originais uma previsão, uma espécie de uma profecia, onde eles diziam que a Kabbalah deveria ser revelada ao mundo ocidental fora dos limites do judaísmo a partir do final do século XX. Imagina, o camarada está no século II. Lá atrás. E ele escreve que a Kabbalah deve ser aberta no século XX. 18 séculos para frente. Para frente ainda. Isso já estava escrito lá. O tempo passa. Muitos cabalistas surgiram depois desse período. Alguns mais importantes, outros mais discretos, vamos dizer assim. E aí surge um outro cabalista de primeira ordem, que é o Ari, o Itzhak Luria, né? O Santo Ari, etc. e tal. O Ari é alguém que atingiu o nível mais elevado de iluminação que um ser humano pode alcançar. Ele estava no mesmo nível espiritual que esses sábios que estavam na caverna escrevendo o Zohar. E por estar no mesmo nível, só alguém do nível dele conseguia compreender o Zohar em 100%. Certo. Ok? E aí e esses caras que compreendiam o Zohar em 100% estavam escrevendo o Zohar para ajudar a gente a compreender a Torá que está aí na sua casa. Certo. No nível de Moisés. Ou seja, a gente tá tão distante da coisa que, assim, é muito trabalho para entender a Bíblia que está na sua casa. Sim, sim. Entende? Quando chegou Ari, mesmo sabendo que está escrito no Zohar que era para o século XX, ele veio com uma iluminação e uma missão especial do Criador, aonde ele poderia trazer uma luz nova para o mundo. Era a missão dele. E aí ele autoriza que a partir dele, ele falou, depois que eu passar, pode começar o processo de abertura que deve tomar volume mesmo a partir do século XX, mas a partir de mim já é para começar a abertura. Só que esse processo é lento para isso ser feito, até porque é muito difícil. É muito complexo para você pegar uma pessoa não judaica, né? E ela começar a entender essas coisas. E aí, tentando fazer uma linha do tempo aqui, outros cabalistas vieram depois do Ari
importantes ou menos importantes, mais iluminados ou não tão iluminados assim, até o finalzinho do século XIX, início do século XX, nasce um outro cabalista da mesma grandeza que o Ari e que os sábios que estavam no Zohar. Ele chama Baal Hassulam. Ele foi considerado o maior cabalista do século XX. Um camarada com uma produção literária absurda. O cara passou a vida inteira escrevendo, porque os cabalistas sabem quanto tempo eles têm na Terra. Eles estão num nível de iluminação parecido com aquilo que a gente vê no Evangelho, quando Jesus faz a Santa Ceia, porque ele sabe que vai chegar o momento dele. Exato. E em outras passagens ele já avisava que ele seria sacrificado, que o Filho do Homem ia ser, etc e tal. Com os cabalistas acontece a mesma coisa. Então, esse cabalista do século XX, ele sabia que ele tinha pouco tempo e que ele estava exatamente no século que o Zohar tinha dito que a coisa ia acontecer. Sim. Então, ele se preocupou tremendamente em tentar traduzir da melhor maneira possível os escritos mais antigos da Kabbalah, aquilo que estava no Zohar do século II e aquilo que o Ari tinha deixado, porque são os escritos mais avançados de Kabbalah. E aí ele produziu um monte de coisa explicando o que é esse livro, porque ele conseguia entender. Os outros cabalistas evidentemente entendem, mas quem conseguia entender na profundidade no século XX era esse cara. Certo. E aí ele tem um filho. O filho dele chama Rabash. Esse filho dele estudou com ele a vida inteira em silêncio, porque o pai dele era o cara de primeira grandeza. Quando ele passa, quando esse Baal Hassulam morre, quem assume a liderança é o filho dele. E aí o que o Rabash fez, depois que tudo já estava estruturado, era tentar transmitir para a humanidade, na prática, o que é que a gente tem que fazer com todo aquele conhecimento que estava acumulado há 6.000 anos. Certo. E aí o Rabash tem uma obra grande também, não tão grande quanto a do pai dele, mas focada em como é que eu vou explicar esse negócio tão difícil para um ocidental. O Rabash vivia numa cidade lá em Israel, que chama Bnei Brak, ou Bnei Barak, não sei exatamente como é que é a melhor pronúncia, que é o local de Israel mais ortodoxo, onde tem os judeus mais ortodoxos. Certo. Só para a gente ter uma ideia aqui, quando teve a pandemia, e aí Israel foi na mesma pegada do mundo inteiro, recebendo orientações da ONU, do governo de Israel. Então, assim, quando chegou a época do fechamento do comércio, tinha lá uma ordem do governo que tinha que fechar o comércio, tinha que usar máscara, então as pessoas não podiam se reunir na sinagoga. Pra vocês terem uma ideia, Bnei Brak é um lugar tão ortodoxo que, em vez de obedecer o governo, os judeus de Bnei Brak iam consultar o rabino. Certo. Então, eles iam lá, batiam na porta do rabino e falaram, eu tenho uma lojinha lá, tenho uma quitanda. É para fechar ou não é? Aí, se o rabino tinha lá o entendimento de que era melhor fechar por uma questão de saúde, ele falava, fecha. Aí o cara ia lá e fechava. Se o rabino achava que era exagero, o rabino falava, pode deixar aberto. E ficava aberto. Aí a polícia vinha, fechava, eles quebravam a corrente e abria de novo, porque o rabino é quem diz para ele o que ele tem que fazer, tipo, e não o governo. Certo. Neste lugar do século XX, que é ortodoxo a esse nível, é religioso a esse nível, onde eles ouvem mais o rabino do que o governo, é onde viveu o Rabash. E o Rabash era um rabino ortodoxo, daqueles que usa aquele chapéuzão de pelo preto, sabe? Aquela coisa assim. Sempre vestido de preto o tempo todo, né, com aquela capa que vai para baixo do joelho, sabe? Barbona comprida, assim, até o umbigo, não corta a barba, etc e tal. Mais um dos homens, acho que mais sábios que já existiu nesse mundo. Inclusive porque ele tinha o pai, que era o maior cabalista do século XX, viveu a vida inteira sob a luz do pai dele. Certo. Ele, lá em Bnei Brak, num dado momento, ele começa a abrir o estudo da Kabbalah profunda, não só para aqueles escolhidos a dedo, mas para qualquer um que existisse em Israel, que batesse na porta dele e falasse, quero aprender Kabbalah. Ele falou, entra aí e eu vou te ensinar. Depois, ele avançou isso e ensinava, se você fosse pedir para ele, mesmo que você eventualmente não fosse judeu, e depois ele começou a ensinar mulher. Aí virou um barraco lá, porque a judeusada
ortodoxa, Imagina. lá de Benem Brak, desse lugar ultra-ortodoxo, começou a criar problema com ele. Mas ele estava seguindo, como um cara ortodoxo, o que a ortodoxia estava mandando, que é falar assim, tá escrito que tem que fazer. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Sim. E aí ele começou a dar aula para mulher. E aí as mulheres começaram a aprender Kabbalah autêntica diretamente da melhor fonte que existia. Então, E o Rabashi viveu até a década de 80, não sei, deve ter morrido no começo dos anos 90, não sei agora de cabeça a data de falecimento dele. Mas a coisa toda seguiu essa linhagem. O principal aluno dele, o aluno mais importante dele, que depois virou uma espécie de secretário pessoal dele, é o meu professor. Qual o nome? Chama Michael Lightman. Certo. Assim, tem uma história muito bonita deles, assim, ele ficou com o Rabashi o tempo todo, né? Assim, desde o dia que ele conheceu o Rabashi até a morte do Rabashi, parece que foram quase 30 anos que eles estudaram juntos. Nossa. Né? Então, ele teve acesso à fonte mais fidedigna da Kabbalah. Sim. Também era um judeu que usava uma barbona. Hoje ele não usa mais, ele ainda é vivo, ainda dá aula, eu ainda tenho aula com ele, mas já tem uma barba mais aparadinha, etc. E tal. Mas é um judeu que vive em Israel. Sim. E ele recebeu do Rabashi a incumbência de continuar aquilo que o Rabashi tinha feito, seguindo a orientação que estava no livro do Zohar, no século II, de abrir a Kabbalah para o mundo. E o Rabashi começou lá em Benem Brak, dando aula para mulher, etc. E tal, essa coisa que eu contei aqui. E aí ele passou isso para o Lightman. Certo. Só que o Lightman tinha lá, falou, cara, como é que eu vou fazer isso para não judeu? Eu não sei nem por onde eu começo. Aí diz que deu uma crise no Lightman Essa é uma história muito bonita, assim, diz que eles andavam juntos o tempo todo. Só para você ter uma ideia, para o público ter uma ideia do que eu tô falando, do nível espiritual e de dedicação dessas pessoas, um camarada que estudava com o Rabashi na época, eles chegavam a estudar 16 horas por dia, todo dia. Nossa. O cara acordava de manhã e ficava estudando até a hora de dormir. Era assim, é bizarro o negócio, assim. Esse é o nível. Pro nosso entendimento ocidental. Certo. Né? E o meu professor, ele acompanhava o Rabashi em todo lugar, no mercado, nas festas de família, no hospital quando ele ficava doente. Ele era o discípulo mais próximo do Rabashi. E quando o Rabashi percebeu que estava terminando o tempo dele, ele convocou o Lightman e falou, agora daqui pra frente é com você. E aí o Lightman olhou pra ele e falou, cara, mas assim, eu não faço ideia, eu não sei nem por onde eu vou começar a explicar tudo isso que eu aprendi com você, sei lá, pra um mexicano, pra um inglês, assim, essas pessoas não têm a menor ideia do que é isso daqui, eu não sei nem por onde começa. Aí eles fumavam, né, na época, o Lightman acho que tava com um maço de cigarro no bolso, o Lightman fumou muito tempo, depois parou. Aí disse que eles estavam sentados numa praça lá em Israel, num banco de praça, assim, tomando sol. Aí disse que o Rabashi olhou pra ele assim e falou assim, você tem um cigarro aí? Aí ele falou, tem. Tirou o maço e falou assim, me dá o maço. Aí ele pegou o maço, fez assim, ó, tirou o cigarro e falou, segura aí. Devolveu pro Lightman, o Lightman não tava entendendo o que ia acontecer. Ele pegou o maço de cigarro, tirou o plástico, abriu o maço de cigarro, assim, abriu o papel como se fosse uma folha, né, porque ele é aquela formato assim pra fazer uma embalagem. Ele abriu, virou um papel reto, assim. Certo. Ele tirou uma caneta do bolso e começou a escrever os tópicos da aula 1 para leigos. Escreveu, ó, tópico 1, tópico 2, tópico 3, 4. Deu pra ele e falou, lê aí. Falou, ó, você vai começar por aqui. Introdução. O resto é com você. E soltou o negócio na mão dele. Hoje o Lightman tem mais de 1 milhão de estudantes de Kabbalah no mundo inteiro. E assim, estudam com ele judeus ortodoxos, judeus não ortodoxos, judeus reformados, judeus que é judeu só no nome, vamos dizer assim, entendeu? Muçulmano, ele tem dá aula para muçulmano, indiano, turco, brasileiro, é o meu caso, entendeu? Certo. Tem muito aluno aqui no Brasil, inglês, francês, alemão, tem aluno do mundo inteiro, de religiões diferentes, de culturas diferentes, jovem, novo, rico, pobre, branco, preto, asiático, índio, todo mundo. E o cara conseguiu fazer isso, porque esta é a missão que foi dada lá no livro do Zohar, no século II.